amigos e amigas! Hoje vamos conversar sobre essa obra, uma publicação da Dark Side, cujo título é Invasores de Corpos, uma obra que tem o selo macabra, que significa um livro de terror. Aliás, esse livro é considerado um dos melhores clássicos de terror e ele rendeu 4 adaptações cinematográficas. Então vamos conversar sobre isso? Então, para conversar sobre esse assunto, primeira coisa, vamos contextualizar como que eu conheci esse livro. Primeira coisa foi que, na minha infância, faz tempo, lá pelos anos 80, eu assisti a um filme de terror que me causou grande medo, que teve um impacto assim na minha vida de sempre ser lembrado. Assisti várias vezes e fiquei com uma cena assim na minha mente gravada. Cresci, esqueci o título, mas essa determinada cena assustadora sempre ficou na minha mente. Lembramos que naquela época nós não tínhamos internet, nós não tínhamos uma fonte onde pesquisar nomes de livros, então era muito difícil. Aí fui crescendo, depois de adulto, eu tinha a lembrança dessa cena e o que eu queria? Queria rever o filme. Aí fui pesquisar, entrei no Google, agora novos tempos, internet, e eu lá no Google digitava o que acontecia na cena, digitava outras cenas, digitava algumas coisas a respeito do filme e nada de encontrá-lo. Até que, depois de um tempo, já tinha desistido, acho que eu nunca mais vou encontrar esse filme, afinal é um filme lá da minha infância, é praticamente impossível. Considerei uma missão impossível. Aí pesquisando livros da Dark Side e nem estava mais preocupado com o filme, acabei me deparando com essa capa, ela me chamou a atenção e eu fui ler a sinopse. Quando eu li a sinopse, aí lembra o filme. Fui pesquisar e descobri o filme, que por acaso é esse aqui, Invasores de Corpos. Na época que eu descobri esse filme, eu também acabei descobrindo que além desse, havia 3 adaptações. E para minha alegria, todas as 4 adaptações estavam disponíveis no YouTube. Mas é claro que comecei assistindo por essa adaptação dos anos 70. Depois eu fui assistir a adaptação dos anos 50, a dos anos 90 e a última que foi em 2007. O meu interesse a princípio, apesar de ter descoberto esse livro, era só ficar nos filmes. Mas quando eu assisti o filme dos anos 70, aí depois assisti o filme dos anos 50, assisti filme dos anos 90 e o do ano 2007, reparei o seguinte: os 4 filmes tinham uma coisa em comum: os invasores de corpos. Porém, eram 4 histórias diferentes, alguns nomes semelhantes, algumas cenas parecidas, mas no geral eram 4 histórias que envolviam invasores de corpos. Aí por conta disso, por causa dessa diferença, aí que bateu a curiosidade. Quais das adaptações eram mais fiel ao livro? Além disso, eu percebi o seguinte: a questão dos títulos. O filme dos anos 50, apesar de ser a adaptação do livro Invasores de Corpo, recebeu o título no Brasil de Vampiro de Almas.
e é um filme em preto e branco. Já nos anos 70, recebeu o mesmo título, Invasores de Corpos. Anos 90, mudaram um pouquinho o título, ficou Os Invasores de Corpos, A Invasão Continua. E 2007, Invasores apenas. Não falava de corpos, mas todos tinham em comum, como eu disse, a questão dos corpos. Aí, não teve jeito. Comprei o livro. Acabou que o livro ficou um pouquinho encalhado, até porque eu estava em fase de estudos da faculdade. E agora, finalmente, eu li a obra, que é considerada, como eu já disse, um dos melhores clássicos do terror. Aliás, a adaptação também dos anos 70 é considerado um dos melhores clássicos do terror. E matei a minha curiosidade, descobri quais das adaptações é a mais semelhante com o livro. E agora eu pretendo falar para vocês um pouco sobre o livro e depois eu vou dar uma pincelada nos filmes e vou revelar a resposta. Qual é o filme mais parecido com o livro? Vamos lá? Vamos lá! Então, primeira coisa. A história é narrada por um médico, um clínico geral chamado Milos Bennett. O Milos Bennett, ele se casou, divorciou, e ele estava fora da cidade e ele retorna para a sua cidade. Lá na sua cidade, depois de um dia de trabalho como médico, ele, assim, pela tardezinha, pelas 18 horas, ele recebe a visita de Beck Driscoll. Beck Driscoll também era uma mulher divorciada. E nós descobrimos que a Beck foi namoradinha do Milos. Então ele ficou todo empolgado porque a Beck realmente era uma formosura e acendeu a chama. Porém, ao mesmo tempo que acendeu essa chama de amor, ele estava um pouquinho preocupado, porque ele havia se separado, ele estava pensando, vou começar um namoro, vai ser cilada, não vai dar certo. Então ele queria e não queria ao mesmo tempo. Já a Beck era assim, a coisa totalmente caidinha. Lembro que a história se passa nos anos 50. E assim, eu achei até a Beck assim, meio avançadinha pra época. Porque a Beck realmente ela queria o Milos. Era só o Milos fazer, ó. A Beck já tava todinha pra ele. Bem assanhadinha essa Beck. Mas o Milos não. O Milos era quem se fazia de difícil. Apesar de estar louco também para pegar a Beck. Nessa primeira visita, a Beck conta que está muito preocupada com a prima dela. Porque a prima dela, que foi criada por um tio, dizia que aquele tio não era o tio dela. E o Dr. Milos disse, como assim? Não é tio de carne, não é tio de sangue? E a Beck explica, não, a minha prima Vilma, ela cismou que o tio Ira, esse é o nome do tio, ele não é a mesma pessoa, é um impostor, é alguém igual, parecido com o tio Ira, mas não é o tio Ira. E eu gostaria que você fosse visitar o tio Ira e conversasse com a Vilma para esclarecer isso. E o Miles vai com a Beck visitar a Vilma e o tio Ira. O Miles já conhecia o tio Ira, porque ele era da cidade. Ele conversa, conta, relembra coisas do passado. E o tio Ira, totalmente igual, mais velho, mas a mesma pessoa. Falou de lembranças, tiveram recordações, a conversa foi agradável, etc. Aí ele veio falar com a Vilma e disse... É, o tio Ira. E falou tudo lá, comprovando que era realmente o tio Ira. Só que a Vilma não se convenceu. A Vilma disse, não é o tio Ira. É um impostor. É alguém
igual fazendo. Aí ele falou, mas então, já que você acha que não é o tio Ira, qual é a diferença? A Vilma respondeu, é esse o problema. Eu não encontro diferença nenhuma. É totalmente igual. Tem as mesmas lembranças, as mesmas falas. Aí o Miles interroga, mas deve ter, como você tem muitas lembranças, deve ter alguma cena, alguma coisa que só você e ele sabem, que você pode perguntar pra ele. Ela falou, já fiz esse teste. E o tio Ira, ele respondeu tudo. Aliás, ele lembrou de coisas do passado que eu nem lembrava. Aí o Miles ficou assim, mas é o tio Ira. Você não vê diferença. O que, que você tá querendo? Ela afirma, eu esperava que você, sendo médico, você encontrasse essa diferença, porque eu sei que não é o tio Ira. E o Miles, vendo a Vilma e sendo médico clínico geral, tipo, ele achou que era um delírio, mas ele também não entendia um delírio, porque conversando com ela, ele percebeu que ela estava sã mentalmente. Então ele não compreendia por que ela tá tão cismada. E foi continuando a pergunta até que ela falou algo que poderia detectar uma certa diferença. Ela disse, olha, apesar dele sorrir, ter emoções, mas falta um certo brilho nos olhos dele. E é isso que me faz achar que ele não é o tio Ira. O Miles ficou pensativo e falou assim, olha, eu acho que seria interessante você conversar com um psiquiatra, eu tenho um amigo tal. E mandou a Vilma conversar com esse psiquiatra, que era amigo dele. O psiquiatra conversou com a Vilma depois e falou para o Miles, olha, eu não sei o que está havendo nessa cidade, mas está havendo um delírio parecido. De repente pessoas estão dizendo que amigos e parentes não são a mesma pessoa, que são impostores. Tá todo mundo com essa sensação. E eu não entendo a causa desse delírio coletivo. Até porque, conversando com a Vilma, ele cita a Vilma, ele diz o seguinte, ela tá totalmente sã mentalmente. Ela fala de um jeito que realmente eu acredito que não é o tio Ira. Mas o que me leva a duvidar dela é que não tem lógica uma pessoa ser totalmente igual, ter aparência. Então foi a questão da lógica. Mas ele olhando, examinando a Vilma estava correta! E nisso o Miles meio que se desligou, não deu muita importância. O que que tá acontecendo? Até que, numa noite, o Maio já tendo assim um romancezinho, já começando a se engatar com a Beck, já tá rolando o clima, apesar dele, ele vai e volta, vai e volta. E a Beck só indo, só indo. A Beck toda assim, a Beck doidona pelo Miles. Como eu disse, o Miles, ó, Beck, eu acho até que para um padrão dos anos 50, realmente o livro tá bem que é à frente do seu tempo. Ou eu estou enganado, a minha visão dos anos 50, que é aquela visão romântica da mulher difícil, não seja real, porque no filme, ou melhor, no livro, a Beck é realmente assanhada. Aí eles vão ao cinema. O Maio, sendo médico, ele já deixa na entrada um aviso, olha, se precisarem de mim, porque ele costumava atender casos de emergência, então ele deixava na entrada, eu vou estar sentado em tal lugar, e assim, assim, assim. Aí o que que acontece? Eles estão lá no curtindo o filme, na realidade eles nem conseguiram, não estavam se concentrando muito no filme, não sei porquê, mas aí alguém vem chamar o Dr. Miles, e o Miles diz pra Beck, olha, acabou a nossa diversão. Esse é um dos problemas de se envolver com um médico. E os dois saem, vão pra entrada. E a emergência era um tal de um amigo chamado Jack. Jack queria que o Miles fosse pra casa dele ver algo. Mas o que que é esse algo? O Jack não revela simplesmente, não, você tem que ir lá na minha casa, a minha esposa, a Ted está
assustada, tem algumas coisas aí. Vamos em casa e aí você vai ver qual é o problema. Foram à casa do Jack, chegaram lá e acabaram que encontraram algo assim que deixaram eles assustados. Realmente, assim, algo tenebroso. Vocês nem imaginam o que. Mas antes de mostrar esse algo tenebroso, o Jack falou: olha, você sendo médico, eu sei que você tem, se vê algo assim estranho, você tem que denunciar, mas você poderia prometer de olhar como amigo e não denunciar, porque o caso é muito delicado. O Miles ficou assim meio pensativo: olha, eu não sei, eu não posso te garantir isso. E ficou uma coisa assim meio insegura por parte dos dois. Mas acabou que o Jack mostrou. Desceram ao porão da casa e o que havia? Havia um corpo. Um cadáver. Mas era um corpo estranho. O corpo tinha olhos, nariz, mas na realidade não tinha um rosto definido. E ali, o corpo tava faltando alguma coisa. Era como se fosse um rascunho de um corpo humano. O Miles olhou assim. É, ele não tá morto. Mas ele não tá morto porque ele nunca esteve vivo. É estranho. É um corpo. Olhou a textura, olhou o tamanho, mas é como se estivesse esperando alguma coisa assim para se formar nesse corpo. Então a coisa estava muito estranha. E o Miles olhou, aí ele percebeu um seguinte. Aquele corpo tinha mais ou menos a altura do Jack e talvez o mesmo peso. Então ele resolveu fazer o seguinte: tirar as impressões do Jack e tirar as impressões daquele corpo. Tirou as impressões do Jack e foi tirar do corpo. Não tinha impressões digitais. E ficou ali a dúvida: o que é esse corpo? O que está acontecendo aqui? E nesse interim, ele resolve fazer o seguinte: olha, Jack, você vai dormir, a Ted vai ficar acordada e vai vigiar esse corpo. Eu não sei por que o Miles teve essa intuição, mas ele disse: olha, você dorme, ela fica acordada e Ted, se você vê alguma coisa estranha, você vem correndo acordar o Miles. E depois entra em contato comigo. Acabou a visita, o nosso amigo Miles leva a Beck para casa, ele vai dormir e na madrugada a porta assim recebe umas batidas. Era o Jack e a nossa querida Ted apavorados. E ele descobre que o corpo estava tomando a aparência do Jack, estava ficando parecido. E por isso que a mulher estava apavorada, porque ela também viu lá o olho do bichinho se abrir, assustada. Nisso, o que acontece? O nosso Miles resolve chamar o psiquiatra. Conversa com ele, diz que é uma emergência, pede pro psiquiatra ir à casa dele e vai lá aguardar. Na hora que ele está aguardando o psiquiatra, ele tem uma espécie de premonição. Então, ele estava de pijama porque tinha acordado, colocou um sobretudo e saiu de carro apavorado e foi na casa da Beck. Mas ele não bateu na porta. Ele quebrou uma janelinha que dava acesso ao porão, entrou. Eu não sei como que ele intuiu isso, o livro não deixa claro. Aliás, no começo dessa história,
O próprio narrador, o Miles, diz que é uma história com pontas soltas, que ele não vai esclarecer tudo. E quem não gostar de história com pontas soltas, que não leia. Ele já chega a falar isso, o próprio Miles. Ele vai lá no porão e descobre um corpo. Só que esse corpo tá muito parecido com a Beck. Aí ele fica apavorado. O que ele faz? Ele sobe as escadas. Ele se depara com o quarto do pai da Beck, mas não entra. Vai no quarto da Beck, tenta acordá-la, ela não acorda. Ele pega a mulher de camisola, leva, sai correndo com ela, coloca ela no carro. E é estranho, porque a Beck não acorda. Nessa altura do campeonato, eu cheguei a uma conclusão. O autor, ele mirou no terror, mas ele acertou no humor. Eu não entendi por que o livro é considerado um clássico do terror, porque eu dei boas risadas, eu ri muito, eu acabei rindo do começo ao fim. Aliás, as cenas anteriores, do jeito que era contado aqui no livro, já estavam me fazendo rir. E eu estava esperando chegar o terror. E achei também estranho essa Beck não acordar. Chegaram na casa aí do Miles, o psiquiatra estava lá, o Miles conta o que aconteceu, que viu o corpo, tal, e deixam as mulheres na casa e resolvem olhar os corpos. Então, primeira coisa, parada, casa do Jack. O corpo não estava lá. Depois foram na casa da Beck. O corpo também não estava lá. E o psiquiatra disse o seguinte: olha, o que está acontecendo é uma ilusão coletiva, um delírio coletivo. Todo mundo está vendo isso, mas isso vai passar. Na realidade, não existia corpo nenhum. Tudo isso é uma fantasia da mente de vocês. Esquece essa história. Daqui a pouco essas pessoas que vieram contar que estão vendo gente estranhas, etc., elas vão dizer que está tudo normal. Elas mesmo vão falar que cometeram um engano, que elas vão estar envergonhadas. E aí, até porque isso não tem lógica, como é que alguém vai ser igual, vai ter a mesma lembrança e ser outra pessoa? E o psiquiatra convence o Miles. Porém, ele não convence o Jack. Só que o Jack fica calado. Depois que o psiquiatra vai embora, o Jack começa a trazer notícias que ele tinha arquivadas. Diga-se de passagem que o Jack era escritor, então ele colecionava artigos assim meio estranhos para ter como inspiração do seu livro. E tudo aquele trabalho que o psiquiatra teve, o Jack desfez. Aí o Miles já começa a desconfiar que tem coisa errada aí. Conforme o negócio vai andando, a história, o que eles descobrem? Que existem vagens, plantas. Essas plantas, essas vagens produzem sementes. Essas sementes se transformam em corpos. E à medida que as pessoas dormem, simplesmente surge uma duplicata. A única pergunta que fica é: mas o que acontece com o original? Isso eles não sabiam, mas eles já tinham certeza. Tem uma cópia. E, paralelamente a isso, as pessoas que antes viam essas figuras falsas já estavam assim totalmente tranquilas, conforme o psiquiatra falou. Não, não, desculpa, teve engano. Tudo que o psiquiatra falou estava acontecendo, mas eles já tinham certeza de que tem coisa errada aí. E quando eles tomaram consciência do que estava realmente errado, dessa coisa aí das plantas, acontece que aquelas criaturas que eram os corpos duplicados começaram a perseguir o Jack, a Beck, o Miles e a Ted. Começaram a perseguir os dois casais. Aí eu não posso mais falar nada dessa história, mas eu continuei esperando o terror e vou dizer o seguinte: não encontrei o terror. O final do livro, sem dar spoiler, é
engraçado, mas foi decepcionante. Eu posso dizer pra vocês que foi o pior final de livro que eu vi na minha vida, foi esse. E mesmo que eu não tenha encontrado terror, enquanto eu estava lendo, o humor do livro era tão bom que eu estava assim muito animado. Tipo, o fato de não ter encontrado terror não me desanimou de forma alguma. Foi aquilo que eu comentei antes. O cara mirou no terror, mas aceitou no humor e fez um bom humor. Eu ri bastante, eu estava muito feliz, eu estava bem empolgado para contar para vocês a respeito desse livro. Assim, a minha alegria, eu pensei, vai ser contagiante, todo mundo vai querer ler. E nessa minha animação, acabei me frustrando no final. Embora seja um final feliz, engraçado, combina aqui com a história, mas eu achei decepcionante. Faltou alguma coisa. Agora, tendo explicado o livro, vamos falar das adaptações. Vamos começar pela adaptação do ano 50. Então aí já vou responder. Qual que foi a adaptação mais próxima do livro? A adaptação dos anos 50, que recebeu o título de Vampiro de Almas, é realmente a mais próxima do livro. Porque os personagens têm o mesmo nome daqui dos personagens do livro. As cenas são bem parecidas, existem sutis diferenças, mas assim, o que é bem diferente mesmo, apesar da proximidade, é o início. O início do filme, nada a ver com o início aqui do livro. E o final também totalmente diferente. E, digamos assim, o desenvolvimento, eu gostei mais do livro. Mas o final do filme é bem melhor. Eu acho que eles melhoraram bastante. Para mim, o final aqui não foi decepcionante. É um final nem alegre, nem triste, mas pendendo mais para alegre, para um final feliz. Né? Uma leve vantagem para a felicidade, porém é um final melhor. É a única coisa que é melhor. E eu, claro que eu gostei do filme, porque anos 50, visualizar o Miles, a Beck, a atriz que fez a Beck muito bonita, assim, a interpretação, na questão do romance, o filme também levou vantagem. O livro leva vantagem na questão do humor. Então acho que de passagem realmente acaba aqui ficando bem equilibrado, até porque são bem parecidos a questão. Aí chegamos no filme dos anos 70, Invasores de Corpos, o que eu assisti na infância. Gente, isso aqui não tem humor, isso aqui é terror puro. Eles mudaram o nome dos personagens, colocaram a questão das plantas que tomam corpos dos seres humanos, mas é muito assustador. E eu até acho que os efeitos visuais para anos 70 estão muito bons. A gente vê assim, a planta, quando a pessoa dorme, a planta vai crescendo, vai formando corpo. Nós vemos a pessoa do lado murchando, tem perseguições. Então é um filme assustador. E a história basicamente é um homem que trabalha no departamento de saúde, que se chama Matthew Bennett. Um nome semelhante ao Miles Bennett, o doutor. Mas aqui já não é médico. É um homem que trabalha no departamento de saúde. Ele tem uma amiga, que é a Elizabeth Driscoll, que corresponde a Beck Driscoll. Olha lá, o nome parecido, mas não parecido apenas. A Elizabeth, no caso, ela não fala da prima, mas ela chega, ela é analista clínica, ela faz análises laboratoriais. Ela diz pro Matthew Bennett que o marido dela tá estranho. No filme e no livro, é a prima da mulher que tem esse primeiro delírio. E aqui não. É a Elizabeth que fica assustada, dizendo que o marido não é um mesmo. Mas e uma diferença também crucial é que as pessoas que murcham e têm as plantas com seus corpos, elas não têm nenhuma emoção, elas nem simulam, elas ficam o tempo todo sérias.
totalmente sérias. Enquanto no filme e no livro, as pessoas sorriem, elas simulam, falta um brilho, falta uma certa emoção, mas elas ainda expressam no rosto. Aqui não. Aqui, quando a pessoa é tomada, acaba a emoção e realmente, apesar de tá totalmente assim, totalmente não, mas assim, muito diferente, porque são leves, um pouquinho as semelhanças, é assim, a minha paixão é esse filme. Eu gostei, assim, se eu pudesse dizer, em primeiro lugar, filme e livro, eu diria, o filme dos anos 70. Mas eu também não posso negar que o mérito desse filme ter feito sucesso foi a inspiração do nosso livro. Aí partimos para os anos 90. Os invasores de corpos, a invasão continua. Essa aí, realmente eu não sei o que o cara pensou. Ele coloca uma história em que uma família vai morar num alistamento militar. O pai dessa família, o marido, ele vai analisar plantas e aí começam as plantas a tomarem conta dos corpos. É isso, as plantas que vêm do espaço. E nomes totalmente mudados. E sinceramente eu não gostei. Tanto é que, vejam só, eu gostei só desses dois, então eu comprei o filme dos anos 50 e comprei o filme dos anos 70. Aí, não vou falar mais dos anos 90, porque realmente não tem graça, nem recomendo assistir, a não ser que você tenha curiosidade. Passamos para 2007. 2007 ainda foi pior. Pegaram os nomes semelhantes, mas o Bennett se transformou em Carol Bennett. Olha só. E a Beck se transformou num homem de sobrenome Driscoll, que agora eu não lembro o nome. E o que muda? A Carol Bennett, ela percebe que as pessoas estão mudando de comportamento. Só que a descoberta dela é a seguinte: ela descobre que veio uma planta do espaço depois de uma colisão de um ônibus espacial. Um ônibus colidiu, caiu na Terra, então ele trouxe essas plantas, tipo fungos, e esses fungos atacavam a mente das pessoas e dominavam a mente das pessoas. Não era questão, como nos filmes anteriores, em que os corpos murchavam e duplicavam o corpo. Não havia mais a duplicata. Simplesmente as plantas dominavam as mentes. Só que algumas pessoas eram imunes ao efeito das plantas. Dentre elas, o filho da Carol Bennett, a nossa psiquiatra. Então ela descobrindo isso, ela queria, a partir do filho dela, descobrir um remédio para acabar com essa dominação das plantas, essa dominação cerebral. Esse é o mote da história. Mas eu também não gostei de 2007. Então, no final das contas, eu fico com o filme dos anos 70, que não é fiel. Em segundo lugar, fico com o livro. E em terceiro, esse filme. Esse seria a minha classificação. E aí? Vocês já tinham assistido ao filme? Já tinham lido o livro? Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. E mesmo sabendo que o finalzinho aqui é ruim, mas que o livro ele é um livro de humor muito bem escrito, vocês se arriscam a ler? Ou simplesmente desistem por causa da porcaria de um final? Conta pra mim, dê a resposta. E é claro que, caso vocês queiram comprar esse livro, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de compra. E eu vou até pesquisar se esses filmes estão disponíveis também na Amazon. E caso eles estiverem, também vou deixar o link de compra. Porque, infelizmente, agora esses filmes não estão mais disponíveis no YouTube. Eu, até quando comprei esses vídeos, eles estavam disponíveis. Mas eu
como gostei, eu queria ter, tipo, guardar uma recordação. E ainda bem que eu fiz isso, porque agora não tem mais no YouTube, então só posso assistir pelo meu querido aparelho de DVD. E é isso. Aguardo a resposta de vocês nos comentários. Espero que vocês compartilhem aí com os amigos, que divulguem o canal, que não deixem de dar aquela curtida. Agora eu posso continuar, ou melhor, posso terminar com o meu famoso bordão. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o próximo vídeo. E a nossa próxima leitura será o livro... Pegando aqui, minha próxima resenha vai ser O Cemitério de Stephen King. Estou bem assim animado. Será que eu vou dar conta de lê-lo antes do final desse mês e ainda ler as outras coisas, cumprir desafios e metas? Ou será que eu vou flopar? Acompanhe o canal Filósofo dos Livros para saber os próximos passos, os próximos rumos do canal. Conseguirei ou não? Ou será que serei invadido por uma planta e essa planta vai fazer com que eu não leia mais livros? E vocês nem vão desconfiar. Brincadeiras à parte, gente, eu tô muito feliz e agradeço a presença de vocês que me acompanharam até agora. Agora sim, meus queridos e minhas queridas, vou embora, esperando que vocês, caso queiram comprar essas obras, compre com o meu link, porque isso ajuda muito o canal. Agora, fui! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the